sobre o que Deus tem para nossas vidas. E o que Deus tem para nossas vidas sempre é o melhor. Você sabe dizer assim: pastor, mas a minha situação de vida não está tão legal. Eu sei, talvez seja até culpa sua que não esteja legal. Provavelmente é culpa sua. Nunca de Deus, porque Ele sempre tem o melhor para você. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje nosso tema nós vamos falar sobre No Mar de Dúvidas. Estamos numa série chamada Imprevistos. Imprevistos acontecem na nossa vida, imprevistos acontecem na nossa família, imprevistos acontecem no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, e às vezes a gente não está preparado para isso, às vezes gera dúvidas, né? Às vezes a gente fica: mas por que isso aconteceu? Como é que eu vou resolver? Talvez Deus não me ama, e aí você cria várias dúvidas na sua cabeça. Então, o que fazer quando nós estamos no mar de dúvidas com aquilo que acontece em nossas vidas? Para isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Nós vamos ler um verso, que é o 38, mas vou explicar para vocês o contexto, porque verso, fora do contexto já é pretexto para heresia, para outras coisas, então vamos ter que estudar o contexto também. Mas eu quero ler um versículo que está em Lucas capítulo 24. Mateus, Marcos, Lucas, João. Então Lucas capítulo 24 é considerado como um dos evangelhos, e vamos ver o que isso tem a ver com as nossas vidas. Será que Deus tem alguma coisa a ver com a minha vida? Então vamos estudar sobre isso. Diz assim: porque, versículo 38, é uma pergunta. Jesus está conversando com os discípulos: por que estão tão perturbados? Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Essa é a pergunta que Deus está te fazendo hoje. Por que você está tão perturbado aí dentro do teu coração? Por que você está com tanta dúvida? O que está acontecendo? Sabe, um dos imprevistos que mais impactam a vida do ser humano, eu acho que é a dúvida. A pior coisa da vida é viver em dúvida. Deve ser muito ruim, e é. Eu tenho passado por muitas dúvidas no meu coração, mas eu tenho certeza de uma coisa: que mesmo que essas dúvidas venham ao meu coração, eu sei que Deus me ama e Ele há de me responder no momento certo. E a dúvida geralmente vem, ou geralmente ela é causada pelo medo. Pelo medo, né? E esse medo faz com que a gente às vezes nem consiga ir atrás das respostas. Então, talvez eu esteja mergulhado num mar de dúvidas, eu estou com medo e eu não consigo tirar as dúvidas, eu não consigo ter respostas, muito provavelmente porque eu estou até paralisado, porque é isso que as dúvidas muitas das vezes fazem na vida de uma pessoa, elas te paralisam, ou se não paralisam, fazem você tomar decisões precipitadas, por medo, ou até por dúvida, já que você não sabe qual é o certo, você toma decisões em momentos errados, decisões precipitadas em situações diferentes e situações erradas. E quando não dá certo, vai gerar o quê? Vai gerar muita tristeza e vai gerar frustração. E se você errar, muito provavelmente você vai continuar com a dúvida guardadinha no seu coração e você não vai fazer nada a respeito disso. Mas para explicar o contexto, porque Jesus disse assim, ele aparece para os discípulos e diz: por que vocês estão tão perturbados? Eu fiquei muito assim admirado e muito curioso por que Jesus fez essa pergunta para eles. Ele disse assim: por que vocês estão com dúvidas? Ora, deve ser muito fácil para quem está de fora, quando pergunta para alguém, diz assim: mas por que você está com dúvida? Ah, mas é porque eu não sei a resposta, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. Então eu quero trazer para o contexto da vida dos discípulos e por que Jesus fez essa pergunta. Pensa comigo, Jesus aparece no cenário, ele começa a evangelizar, ele começa a falar do reino de Deus e ele escolhe 12 discípulos, 12 apóstolos. E esses apóstolos passam 3 anos com ele, 24 horas, come junto com ele, dorme junto com ele, tudo tá, os discípulos e os apóstolos e Jesus, 3 anos. Então eles ficaram muito empolgados. Por que eles ficaram empolgados? Porque eles ouviram palavra de vida eterna, eles ficaram empolgados porque eles viram milagres e curas, eles viram coisas que eles nunca tinham visto antes. Só que 3 anos depois, Jesus entrega a sua vida. Só que eles não tinham entendido isso ainda.
Jesus entrega a sua vida e ele é pego para ser crucificado. E ele é crucificado. Ele é morto. Ele é morto. Então, imagina o tamanho da frustração que esses discípulos tiveram. Imagina o tamanho do medo e das incertezas e das dúvidas que pairaram no coração deles. Afinal de contas, eles estavam com aquele que eles achavam, agora esse é o cara e ele vai nos ajudar. E de repente, esse cara morre. Mas ele não é um cara simples, ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele morre. Como assim? Como é que Deus morre? Isso não é possível. Então eles ficaram com dúvidas. Eles ficaram, o que nós vamos fazer? E talvez como eu e você, eles não são tão diferentes. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, a Bíblia diz que algumas mulheres foram no túmulo para cuidar do corpo de Jesus, e o túmulo estava vazio. Elas perguntaram para umas pessoas que estavam próximas, elas disseram assim: onde vocês puseram o corpo do meu Senhor? Deu para entender? Elas ainda estavam em dúvidas também, elas ainda não criam na ressurreição, que havia a vitória. Elas simplesmente disseram: olha, o corpo estava aqui, vocês colocaram onde o corpo? Porque a gente precisa cuidar dele. Então gerou o quê? Um espanto, um medo no coração delas. Por quê? Porque elas não viram mais o corpo ali. A Bíblia diz que 2 discípulos, 2 seguidores de Jesus estavam caminhando, indo para uma região, e a Bíblia diz que eles estavam frustrados, completamente frustrados. Eles saíram da onde aconteceu tudo, em Jerusalém, e eles estavam indo embora para uma outra região, porque afinal de contas, tudo chegou ao fim, acabou. Tudo aquilo que nós acreditávamos, tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo, os milagres, não tem mais sentido nós ficarmos ali. E eles vão embora. Nós vimos também, como nesse versículo, onde Jesus aparece para os discípulos depois de ressuscitado, eles ficaram com medo porque eles achavam que era um espírito e era um fantasma. E eles ficaram incrédulos e faltou a fé. É por isso que Jesus disse: por que vocês estão com medo? E sabe qual é a primeira coisa que Jesus faz ou pede para eles, depois que ele fala isso? Ele disse assim: vocês têm alguma coisa para comer? Por que ele disse? Porque só, pega aqui na minha mão. Se eu fosse um fantasma, meu espírito, eu sou de carne e osso, pode pegar, eu estou vivo. Tem alguma coisa para comer? Porque até então espírito não come. E até eles recobrarem a consciência da fé, demorou um pouquinho. Então olha só que coisa interessante, 3 anos de uma caminhada com Cristo, algumas coisas aconteceram e logo a fé afundou. Eles viram milagres, eles vivenciaram milagres, mas um breve momento, eles ficaram 3 dias sem Jesus, já foi o suficiente para eles, sabe? Para eles ficarem tipo, e agora? Mas parece com a gente, né? Um dia que parece que Deus não está com a gente, um dia que as coisas às vezes não dão certo, um dia que às vezes as dúvidas vêm, a gente já pensa que Deus nos abandonou, a gente pensa que Deus está distante, a gente pensa que Deus, sei lá, Ele simplesmente não está vendo o que eu estou passando. E Jesus disse: por que vocês estão tão perturbados? Por que vocês estão com dúvidas? Por que vocês estão com dúvidas? E aí eu me reporto exatamente a essa história desses discípulos, né? Desses discípulos que foram para uma outra região chamada Emaús. É interessante notar que o escritor de Hebreus, ele vai dar resposta para isso, porque o que aconteceu com esses discípulos e como eles recobraram a fé, talvez é o que precisa acontecer conosco hoje. Talvez tenham pessoas hoje que precisam renovar a sua fé, renovar as suas forças em Deus, precisam sair do mar das dúvidas e andar sobre as águas, e só Deus pode fazer isso com você. E o escritor de Hebreus, ele vai dizer o seguinte, ele vai dar a resposta, ele vai dar uma clareada. Ele diz assim, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, quem aqui já fez aquela confissão de fé, de oração, através de falar com a sua boca, de crer no seu coração, entregando a sua vida para Cristo? Quem já fez isso? Alguns já fizeram isso.
A Bíblia diz que quando você faz isso, a Bíblia diz que você se torna uma pessoa justa, não pelo que você é, mas você é justificado por Deus, por Cristo na cruz. Você é justificado. Então em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim, o meu justo viverá pela fé. O meu justo, aqueles que confiam em mim, aqueles que têm relacionamento comigo, viverão pela fé. Mas percebam que fé é totalmente antagônica a dúvidas. Então não faz sentido o justo andar em dúvidas. O justo anda pela fé, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, independente se você não consegue enxergar a solução, independente se você está com muito dinheiro ou sem dinheiro, independente de qualquer coisa, se você está com doença na sua família ou se alguém morreu na sua família, você vive pela fé. O justo vive pela fé. E no versículo 38 ele diz isso: meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, se o justo se afastar, mesmo que seja 1 dia, 2 dias, 3 dias, a Bíblia diz, não me agradarei dele. Então Deus não quer que a gente se afaste dele, porque senão Deus não vai gostar.